Josué capítulo 1 diz assim, versículo 1: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao seu ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: o sul, o deserto, e ao norte, os montes libanos, e a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e o oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca os abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem a posse da terra que prometiam aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde for. Fale sempre do que está escrito na lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo correrá bem e você será bem sucedido. Lembre-se disso, da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado e não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde for. Meu Deus, abra o nosso entendimento. Usa-me nesse momento, que diminua eu para que tu cresças. Em nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu faço uma pergunta para você: por que alguns conseguem ser bem-sucedidos na vida e outros não conseguem? Por que alguns conseguem ter uma vida conjugal extraordinária, viver anos em família, com sua esposa, com seus filhos, e outros não conseguem? Por quê? Como se explicar isso? Por que algumas pessoas elas entram na empresa, são promovidas, se dão bem, cumprem o seu propósito ali, pregam o evangelho, dão um bom testemunho, enquanto que outras não conseguem fazer isso? Por que umas pessoas conseguem ter bons relacionamentos, boas amizades, e outras pessoas não conseguem, vivem isoladas, vivem desprezadas pelas pessoas que estão à sua volta? Por quê? Por que algumas pessoas conseguem exercer o seu ministério e outros não conseguem? Aonde estão essas respostas? Nós somos cristãos, nós somos crentes em Jesus, temos a fé de Deus, a fé em Cristo Jesus, mas quando nós olhamos para as nossas vidas estão todas desajustadas, desalinhadas, enquanto que às vezes tem algumas pessoas que nem cristãs não são, e elas estão voando, elas estão vivendo em alta performance. Como explicar isso? Por que isso acontece com alguns, com outros não? Por que algumas pessoas conseguem se dar bem no seu relacionamento amoroso, conseguem uma pessoa se dar bem, namora, casa, e outras pessoas têm dificuldades, só entram em relacionamentos complicados e só vivem sofrendo por conta das atitudes que tomou? Por que isso acontece? Por que nós precisamos encontrar essas respostas? Porque essas coisas, e a Bíblia fala que as raposinhas, as que destroem a vinha, essas coisinhas do dia a dia que nós não conseguimos vencer, é que vai nos atrapalhando, minando a nossa fé, nos deixando cada vez mais com a nossa fé abalada, transtornada, impossibilitada de vivermos tudo aquilo que Deus queria que nós vivêssemos. Deus ele fala para Josué: Josué, eu quero que você conquiste toda a terra, que você coma o melhor dessa terra. Eu quero que você vá e avance,
guie esse povo para que eles possam entrar na terra prometida. Na terra prometida tem mana, leite e mel, tem tudo de bom, vocês vão poder criar a família de vocês. Deus fez uma série de promessas para eles, bem como para nós. E ele diz em Isaías 1,19: se nós quisermos e ouvirmos, nós iremos comer o melhor dessa terra. Se Deus ele prometeu o melhor dessa terra para nós, para cumprirmos o propósito, não é para nós gastarmos com os nossos deleites. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos assim: para que melhorar, para que avançar se eu não consegui até hoje? Para que avançar? Eu estou vivendo bem dessa forma. Mas você tem um propósito, você tem um potencial, você tem uma capacidade. A tua melhora, o teu avanço, o teu sucesso vai fazer com que várias outras pessoas sejam impactadas por meio da sua vida, do seu sucesso, do seu benefício. Quantos relacionamentos que serão abençoados, que terão você como espelho, se der certo o teu relacionamento? Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, como que eles verão, como que eles serão, se você for bem sucedido nos teus relacionamentos, relacionamento sentimental, conjugal. Você tem a possibilidade de impactar gerações, você tem a possibilidade de impactar o seu tempo, a sua nação. E Deus ele nos chamou para isso, para nós abençoarmos, para nós darmos frutos. Não é apenas para nós pegarmos e sermos salvos, cruzarmos os nossos braços, virmos para a igreja, dar glória a Deus e esperar o dia passar, esperar o tempo passar até que Ele venha para nos levar para a eternidade. Não é apenas isso, mas Ele quer que em você, em mim, sejam benditas todas as famílias da terra, todas as nações, todas aquelas pessoas que não sabem para onde ir, que não sabem o que fazer, como fazer, elas olham para mim, olham para você e elas consigam enxergar a glória de Deus na nossa vida e por meio de nós. São perguntas que nós precisamos encontrar respostas, porque a possibilidade de vivermos o melhor dessa terra está em nós. Nós temos um objetivo, nós precisamos impactar pessoas. E a Bíblia falou que Deus ele escolheu a mim e a você para fecharmos as portas do inferno. O inferno tem estado com as suas portas abertas em famílias, em relacionamentos, nos negócios, nos trabalhos. Mas Jesus ele escolheu a mim e a você, que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e que se colocarmos em prática os seus ensinamentos, as suas orientações, os seus treinamentos, a sua performance, nós iremos comer o melhor dessa terra, iremos conduzir pessoas para o reino dos céus, para viver a eternidade com o Senhor. Nós precisamos nos resolvermos. Por que alguns conseguem e outros não conseguem? Nós vimos pessoas, Deus falou com o povo, mas foram milhares de pessoas que ficaram de fora da terra prometida. Por que milhares de pessoas ficaram de fora da terra prometida, se Deus ele fez a promessa para todos? Havia mais de 700 mil pessoas naquele lugar, sem contar crianças, sem contar idosos, sem contar mulheres. Mas só 2 pessoas entraram daquela geração que ouviu Deus, Josué e Caleb. O resto ficou de fora, apenas a descendência daqueles que acreditaram, daqueles que entenderam, daqueles que tiveram a sua mente transformada pela renovação da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor, das orientações do Senhor. Sabe o que acontece? Nós percebemos e temos visto hoje muitas pessoas até mesmo estudadas, pessoas com graduação, pós-graduação, mas elas estão infelizes, vivendo extremamente infelizes, porque o seu emocional está abalado, o seu emocional está desequilibrado, porque eles têm uma coisa dentro deles que não permite com que eles sejam bem-sucedidos e consigam viver uma vida de alta performance e de estabilidade na sua vida. Enquanto nós não tratarmos isso, e isso foi o segredo que Jesus deu para Josué, que Deus falou para Josué, que se Josué conseguisse eliminar isso da vida dele, ele seria bem sucedido por onde quer que ele andasse, por onde quer que ele passasse. E veja que Deus não estava falando bem sucedido para ele apenas para que ele pudesse envaidecer. Eram milhares de pessoas que estavam sob a sua tutela. Eram milhares de pessoas que depois viriam ser milhões e milhões. E hoje nós temos Israel fisicamente, temos nós espiritualmente.
por conta das decisões que esse homem Josué ele tomou, a captação da unção e do alinhamento com os céus que ele teve para a sua vida. Quem era Josué? Josué não era nada, não era ninguém até ter um encontro com Deus, até entender o seu propósito para a sua vida, e as coisas começarem a mudar, a tomar forma de uma certa forma, na qual veio a impactar milhões e milhões por todas as gerações. Enquanto existir esse mundo, as pessoas serão impactadas por meio da decisão que Josué tomou lá atrás, porque Josué entendeu, porque Caleb entendeu e conseguiu conduzir pessoas, e hoje nós estamos sendo conduzidos por Josué. As respostas estão na palavra de Deus, nas orientações do Senhor. Essas coisas se chamam crenças. Crenças é aquilo que vai fazer você prosperar ou não. A crença que você tem é o que vai fazer você ser pobre ou você ser rico. A crença que você tem é o que vai fazer você ter um ministério abençoado ou não. A crença que você tem é que vai fazer você ser bem sucedido no seu relacionamento conjugal ou não. A crença que você tem é que vai fazer você ser bem sucedido na sua vida sentimental ou não. A forma como você está impregnado dentro de você. E a crença, ela é como se fosse uma tatuagem que está inserida dentro de nós, que de forma inconsciente, quando nós tínhamos de 0 aos 12 anos, mais especificamente quando nós tínhamos de 0 a 8 anos, foi imprimida em nós, como se fosse uma tatuagem, por meio das pessoas que nós convivíamos, por meio das palavras que nós ouvíamos dos nossos pais ou dos nossos pais substitutos, aquelas pessoas que estavam próximas de nós, aquelas pessoas que estavam nos acompanhando, vivendo dia a dia com a gente. E essas crenças, elas acontecem por meio daquilo que nós vemos, por meio daquilo que nós ouvimos, ou por meio daquilo que nós sentimos. Nós criamos uma percepção de mundo, de visão, por meio das pessoas que estão ao nosso lado. E isso acontece mais fortemente quando nós temos de 0 a 12 anos, mais especificamente de 0 a 8 anos. Aquilo que você vê e ouve dos seus pais, que você sente dos seus pais, vai conduzir a tua vida para o resto da vida, se você não tomar atitudes corretas na sua vida. Por isso Deus ele fala com Josué, para que Josué pudesse agora mudar as suas crenças. Por isso que Deus fala por meio de Paulo em Romanos 12, capítulo 2, para transformar a mente dele pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a vida dele. Porque se eles estiverem ouvindo coisas erradas, se eles estiverem vendo coisas erradas que impeçam o seu potencial de fluir, essas pessoas elas não conseguirão chegar aonde Deus sempre sonhou que elas estivessem estar. As mudanças das nossas vidas, elas acontecem no campo do emocional. Se você não conseguir transformar a sua mente, a sua forma de pensar, você vai viver abaixo do seu potencial, vai ser impedido de colocar todo o seu potencial em prática, viver o melhor de Deus, abençoar pessoas, transformar pessoas e glorificar o nome do Senhor Jesus. Assim como aconteceu com aquelas pessoas que saíram do Egito, Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo, porque eles absorveram uma crença naquele lugar. Eles ouviram as palavras dos seus pais, que eles seriam escravos para sempre, que eles deveriam ser assim, que eles não deveriam ter perspectiva de um dia melhor, porque eles estavam sendo escravizados, porque alguém pecou, porque alguém falhou, porque alguém errou. O que você ouviu dos seus pais? O que você ouviu dos seus pais em relação à questão financeira? Você ouviu dos seus pais: dinheiro não se ganha fácil, dinheiro você não consegue no barranco, dinheiro você tem que gastar mesmo, dinheiro você ganha e você tem que gastar. O que você ouviu dos seus pais? Ou você ouviu: não, dinheiro é fácil de conseguir, basta você estudar, basta você se empenhar,
basta você ter um foco, basta você ter um propósito, que vai ser fácil de você conseguir conquistar dinheiro. Eu participo de um mining group, e eles me pediram para que eu pudesse criar um livro para eles, escrever um livro para eles, de ensinar técnicas de como você conseguir recurso financeiro, porque por eu conversar, eu sei que é muito fácil ganhar dinheiro, não é difícil ganhar dinheiro. O difícil é você ter um propósito, porque o propósito vai levar a sua vida a um lugar de sucesso ou vai te levar ao fracasso. O dinheiro é apenas uma consequência do propósito que você consegue realizar e colocar em prática na sua vida. O dinheiro não é riqueza, o dinheiro é a possibilidade de você ficar rico. A riqueza, de fato, ela está no propósito que você realiza, naquilo que você veio cumprir nessa terra, o quanto de pessoas que você vai impactar. São crenças limitantes que nós absorvemos, que foi imprimido no nosso ser, na nossa mente, na nossa alma, que está nos impedindo de sermos pessoas bem-sucedidas. Porque Deus, Ele prometeu: se você quiser e me ouvir, vocês irão comer o melhor dessa terra, em todas as áreas. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a Bíblia fala: mas eu é que sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Eu tenho o pensamento de prosperar vocês. Por mais que você não goste, Deus tem o pensamento de prosperar vocês, de abençoar, de dar o fim que vocês desejam, que vocês querem para a vida de vocês, que é serem felizes, ter a condição de cuidar da sua família, da sua casa, de abençoar pessoas. Deus, Ele tem esse projeto para vocês. O que está nos impedindo de conseguirmos alcançar esses projetos que Deus tem para as nossas vidas? São as crenças que nós absorvemos. Assim como o povo de Deus absorveu essas crenças no Egito, que não era capaz. Você foi ouvindo essas palavras, e elas vieram na sua mente inconscientemente, está impregnada no seu consciente. Quantas pessoas que não conseguem dar valor ao seu trabalho, ao seu serviço, à sua vida? Por que acontece isso? Muitas das vezes porque o pai abandonou a família, saiu, foi embora. E aquela pessoa que o filho mais amava, que mais respeitava, que tinha um respeito, que cuidava dele, e ele tem a percepção que o pai abandonou, foi embora. Aquela pessoa que ele mais amava, que ela mais valorizava, essa pessoa, ela vai crescer, essa criança, ela vai crescer, principalmente esse fato ocorre dos 0 aos 12 anos, ela vai crescer com a percepção que se o pai, aquela pessoa que é importante para ela, não deu valor para ela, quem vai dar valor? Se o pai foi embora é porque ela não tem valor, e aí ela vai querer ficar com qualquer pessoa, ela vai pegar qualquer emprego, qualquer coisa vai servir para ela nunca vai ter um foco para onde ir, porque ela foi decepcionada, está impregnada nela, o ser dela, como se fosse uma tatuagem. E o Senhor Jesus, a Bíblia, ela fala que ainda que os teus pais, eles te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu sempre estarei contigo. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Crenças limitantes. Por exemplo, a mãe está em casa e ela quer assistir uma programação, uma novela, sei lá, que graças a Deus isso não acontece aqui, ninguém gosta de novela aqui. Mas aí a mãe está em casa, ela quer assistir uma novela e ela tem uma criança de 5 anos de idade. E a criança, ela está ali perguntando, bagunçando, conversando, e a mãe quer ter atenção daquela programação que está passando. A mãe, ela pega então um monte de brinquedo, um monte de coisas e dá um cala-boca para a criança pegar e ficar brincando, ela tirar a atenção dela dali e ela ficar brincando até que ela possa assistir aquela programação. E a mãe pega, vai na cozinha, pega um copo de água, coloca ali em cima do criado e está focada assistindo a sua televisão, a sua programação. Aquela criança brincando distraída lá e ela toda tranquila, assistindo a programação. De repente aquela criança, ela pega e passa correndo perto do copo, perto do criado, e a mãe pega e fala: olha menino, você vai derrubar isso. A criança brincando, o brinquedo corre um pouquinho mais para o lado, ela vai pegar e esbarra no criado, a mãe levanta toda enraivecida, bruta e estúpida e começa a xingar aquela
aquela criança: eu não te falei que você ia fazer isso? Olha o que você fez, você derrubou o copo, quebrou o copo, a água, agora eu estou tudo sujo, e você atrapalhou a minha programação. Sabe o que vai acontecer com aquela criança? Ela vai ser impressa uma crença nela de que ela não pode tentar, porque todas as vezes que ela for tentar e ela não conseguir, ela vai ser recriminada. As pessoas vão xingar ela, as pessoas vão desfazer dela, as pessoas vão contrariar ela, e ela inconscientemente ela absorve aquilo dentro dela, e aí ela se torna uma pessoa agora incapaz de arriscar, de tentar novos níveis, de subir novos níveis para a sua vida e viver o melhor dessa terra, porque a experiência ela faz com que nós, com os nossos erros, ou aprendendo com os erros dos outros, e nós colocamos em prática, tentando, nós conseguimos ser melhor do que nós éramos antes. Por isso que a Bíblia fala que o caminho do justo, ele é como a luz da aurora, que ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus, ele estipulou para mim e para você que o nosso dia de hoje, ele tem que ser melhor do que ontem, e o nosso dia de amanhã, ele deve ser melhor do que hoje. Crenças limitantes que nós recebemos em nós, que está nos atrapalhando, e essas crenças elas vão ser determinantes na sua vida, principalmente se você não está conseguindo dar certo, seja na área sentimental, seja na área conjugal, na área financeira, familiar, no ministério. Se não consegue dar certo, é porque tem uma crença que está inserida em você aí. Algumas pessoas elas até elas conseguem subir uma escada e daqui a pouco elas descem 2 escadas, porque precisa renovar sua mente para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Por isso que Deus ele fala: se vocês quiserem, vocês me ouvirem. O que você e eu precisamos é de uma reprogramação mental, mudar a nossa mente para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso acontece ainda hoje, continua acontecendo ainda hoje. As suas crenças, elas têm se tornado crenças limitantes, que têm atrapalhado você de viver o melhor de Deus, de viver o melhor no teu ministério, de viver o melhor na tua família, de viver o melhor no teu negócio, de viver o melhor na tua vida financeira, porque Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de bênção, Deus é um Deus que quer que tudo te vá bem. Ele disse que o Satanás é que veio para matar, roubar e destruir. O diabo, sim, ele veio para matar, roubar e destruir, matar os teus sonhos, roubar a tua paz, destruir a tua família. Mas Jesus, ele veio para te dar vida, e vida com abundância, vida com fartura, em todas as áreas da tua vida. É possível você ser feliz, é possível você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, seja ela sentimental, conjugal, familiar, financeira, espiritual, em todas as áreas da tua vida, no ministério, todas as áreas da tua vida. É possível você se dar bem, você ser bem sucedido de forma honesta, íntegra, alinhado com o plano e o propósito de Deus para a tua vida e a tua estadia aqui nessa terra. Para isso nós precisamos entender a palavra de Deus. Provérbios capítulo 23, o versículo 7, a Bíblia diz: assim como a tua alma pensa, assim você é. Assim como a tua alma, como a tua mente pensa, você é. Se você achar que você não consegue, você de fato não vai conseguir mesmo. O que você tem visto, o que você tem ouvido e o que você tem sentido das pessoas que estão próximas a você? Quais são as programações televisivas que você está ouvindo? Essas programações, elas estão melhorando a tua crença, elas estão te colocando em crenças de possibilidade, ou elas estão limitando a tua crença, elas estão te puxando para baixo, para uma incapacidade, para uma vida de frustração e derrota? Quais são as programações que você está vendo? Deus ele falou: eu não vou colocar diante de mim, diante dos meus olhos, coisas más. A Bíblia fala: quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança, porque da forma como você pensar, da forma como você imaginar na sua alma, assim você será. Se você tiver o pensamento que você vai conseguir, se você tiver o pensamento relacionado com os pensamentos de Deus, e a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos,
que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. O que está nos faltando para vivermos uma vida abundante nessa terra, em todas as áreas da nossa vida, em todos os sentidos da nossa vida, é mudarmos as nossas crenças, a nossa forma de pensar, a nossa percepção do mundo. E nós só mudamos isso por meio da palavra de Deus. E quando mudarmos por meio da palavra de Deus, aí sim nós iremos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E você vai começar a viver uma vida maravilhosa. E você vai começar a impactar todas as suas gerações. A Bíblia diz que enquanto Josué viveu, todo o povo foi abençoado. O povo não foi derrotado, porque é uma promessa do Senhor. Medita, Deus falou assim: Josué, eu vou te entregar tudo nessa terra. Aonde você pisar, eu vou te entregar. Tudo que você fizer, eu vou te dar. Mas não se esqueça de uma coisa, de você meditar na palavra de noite. Ou o que Deus estava dizendo era: reprograme a sua mente. Enquanto você estiver reprogramando a sua mente, você vai ser bem sucedido por onde quer que você passar, por onde quer que você andar. Não deixe de ter essas palavras nos teus lábios, porque essas palavras elas vão te tornar bem sucedido. Quais são as palavras que estão saindo dos teus lábios? Quais são as palavras que têm saído dos teus lábios? Eu não consigo, eu não acredito, eu não vou, eu estou com medo. Meras crenças limitantes que talvez você, que foi imprimido em você lá quando você ainda era criança. Quais são os exemplos que você teve dos seus pais? O que vocês aprenderam dos seus pais? Isso vai limitar a sua vida. E aí você precisa experimentar, pela renovação do vosso entendimento, a palavra de Deus, para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O porquê que você está nessa terra, por que você veio passar. Ou você vai pegar e cruzar os teus braços, ficar chorando, triste, lamentando, porque uns conseguem e você não consegue, porque uns têm e você não tem, porque uns são felizes e você não é. Até quando vai viver dessa forma? Se você pode viver o melhor dessa terra, se você tem direito por herança, porque você aceitou Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de abundância, de abundância, de prosperidade, de bênção, de família, de amor. Se Ele é esse Deus, nós temos o direito de viver o melhor dessa terra, seja nas nossas finanças, seja na nossa área sentimental, seja na nossa área conjugal, financeira, na nossa saúde, no nosso corpo. Se nós estamos vivendo em alta performance, saiba que Deus Ele quer que você viva. Isso não basta, não depende dele, depende de mim, depende de você, das ações que nós iremos colocar na nossa vida. Nós falamos de Geazi, tomou atitudes erradas, a família inteira, a geração inteira foi devastada. Mas se tomarmos a atitude certa, se mudarmos a nossa reprogramação, fizermos uma reprogramação mental mediante a palavra de Deus, a Bíblia diz que Ele vai abençoar até a milésima geração. Até a nossa milésima geração será forte nessa terra, irá dominar essa terra, irá fechar as portas do inferno, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e virá exemplo para o seu tempo. As mãos do Senhor, as bênçãos do Senhor está estendida sobre as nossas vidas, sobre nós, para nós. Só depende de mim, só depende de você essa mudança. Se eu não estou fluindo, se eu não estou dando certo, é preciso humildade para chegar diante de Deus e falar: Senhor, tem algo errado com a minha mente, com as minhas crenças estão me impossibilitando, porque todos nós temos as mesmas neurofisiologias, todos nós temos a capacidade de conseguir. A comunidade científica ela diz que a diferença de um mendigo para um astrofísico está na crença que ele recebeu, nos seus ensinamentos que ele recebeu, porque é a mesma neurofisiologia que temos e podemos conquistar qualquer coisa. Deus Ele falou: esse povo, se eles estiverem focados, se eles estiverem unidos, eles conseguem qualquer coisa, não terá nada impossível para eles.
E olha que ele nem estava falando do seu espírito, porque quando vem o Espírito de Deus em nossas vidas, aí que nós podemos todas as coisas mesmo naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Mas o pessoal da Babilônia não era, o pessoal do Egito não era, o pessoal lá fora não tem o que nós temos, porque a Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito que eu e você recebemos, que aqueles que creem no Senhor Jesus, que receberam a Cristo, recebem, eles têm. E por que eles conseguem? Porque mesmo eles não recebendo a salvação, eles estão tendo crenças positivas. E se nós recebemos crenças negativas e que tem nos trago para baixo, que tem nos feito viver uma vida derrotada, fracassada, frustrante, nós também podemos criar crenças positivas que vai nos fazer viver o melhor dessa terra, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e conduzir centenas, milhares para a vida eterna. Põe-se de pé, eu quero estar orando por você. Deus disse para Josué: medita nessa palavra de noite, reprograme a tua mente. Nós não gostamos de ler a Bíblia, nós não gostamos de ouvir a Bíblia, mas nós temos ouvido e visto, sentido um monte de bobagem na internet, na televisão, nas rádios, e você está achando que está tudo bem, mas não está bem. Você está programando a sua vida, a sua mente para algo negativo, e por isso você está vivendo frustrado, derrotado. Mas se você meditar na palavra de Deus dia e noite, se você tiver a palavra escondida no teu coração, você não vai pecar contra o Senhor, mas você vai andar sobre as águas. Se o mar não se abrir, Deus vai abrir para você, vai fazer com que você ande sobre o mar. Você vai passar pelo fogo, não vai se queimar, porque Deus será contigo. A glória de Deus você verá vividamente na tua vida. Feche os olhos. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Ele nos deu o seu Espírito para nos auxiliar nas nossas fraquezas, nas nossas incapacidades de produzirmos os resultados que Deus quer que nós produzamos. Ele vai te capacitar nessa noite. Fala: Senhor, se existe uma crença limitante, porque é imperceptível, nós recebemos isso em nós, principalmente pelas pessoas que estão convivendo conosco. Cuidado com as pessoas que estão convivendo contigo, cuidado com os teus amigos, cuidado com os teus colegas, porque eles estão imprimindo em você uma crença limitante que vai te levar à fraqueza, que vai te levar a dificuldades, que vai te levar a uma vida frustrante. Por isso que há um conceito que nós somos a média das pessoas com quem andamos, porque essas pessoas estão todos os dias repetindo na nossa mente, falando coisas, e nós estamos ouvindo coisas delas, nós estamos vendo coisas delas, nós estamos sentindo coisas delas, que está nos enfraquecendo, que está nos empobrecendo, tanto espiritualmente como fisicamente, em todas as áreas da nossa vida, e nos frustrando, nos fazendo pessoas derrotadas. Mas Deus te trouxe neste lugar porque Ele te nomeou, para que você vá, dê fruto, o seu fruto permaneça. Porque talvez você ainda não seja capacitado, e Deus nem escolhe as pessoas capacitadas, mas Ele capacita as pessoas que Ele escolheu. E você está nessa noite aqui para ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus, para fazer a diferença, para fechar as portas do inferno na tua casa, no teu emprego, no teu negócio, aonde quer que seja, e viver o melhor de Deus para esse tempo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, em o nome do Senhor